Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura desse livro maravilhoso, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Wake. Nós continuaremos aqui no segundo capítulo. No livro de Hebreus 1, do 1 ao 2, fala assim: Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Na Bíblia, Deus nos fala pessoalmente, e na Bíblia está escrito que a vontade de Deus é sermos fervorosos de espírito, ou manter o fulgor do Espírito Santo. Romanos 12, 11. Outra tradução de Romanos 12, 11 diz: estejam ardendo com o Espírito. Romanos 1, 7 diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Romanos à igreja em Roma, mas suas palavras se aplicam a cada um de nós que pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, onde quer que estejamos. Deus quer que cada um de nós mantenha uma vida cheia do Espírito, que sejamos fervorosos de Espírito para mantermos o fulgor. Manter uma vida cheia do Espírito é uma parte tão integrante de seguir o plano de Deus para a sua vida, quanto receber uma ordem específica da parte do Senhor a respeito de alguma coisa que Ele quer que você faça. Você pode, por exemplo, receber orientações específicas de Deus a respeito de parte do seu plano para você e pode obedecer Ele. Mas, se você obedecesse às suas instruções vigorosamente com seu sentido do dever, isso ainda não seria o melhor de Deus para a sua vida. Não haveria nisso nenhum fervor do Espírito, nenhum fulgor, e seria uma viagem pesada. Em outras palavras, seria difícil cumprir a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus realmente quer é que você fique cheio de seu Espírito até transbordar e mantenha esse fulgor. É essa a vontade de Deus, seu propósito para a sua vida. Pois Deus sabe que se você estiver cheio do seu Espírito até transbordar, será muito mais fácil para você seguir com sucesso o seu plano para a sua vida. Podemos ver quando o fulgor é mantido. De conformidade com Efésios 5, 18 ao 21. Podemos reconhecer quando alguém está cheio do Espírito ou fervoroso de Espírito. Se não fosse possível reconhecer o fato, você não saberia se estaria cheio do Espírito Santo ou não. Em Atos 6, do 1 ao 3, vemos homens que foram escolhidos para fazer uma obra para Deus, porque estavam cheios do Espírito Santo, transbordarem. Tinham o fulgor do Espírito Santo e esse fato era reconhecível. Atos 6, do 1 ao 3. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
No começo da igreja em Jerusalém, os crentes tinham todas as coisas em comuns. Atos 2:44. Os apóstolos estavam supervisionando a igreja e tinham deveres espirituais humanos a serem cumpridos. Quando algumas das pessoas achavam que estavam sendo negligenciadas na administração diária dos alimentos, os apóstolos disseram aos discípulos: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Atos 6, do 2 ao 3. Todo o dinheiro tinha sido contribuído a uma única tesouraria, de modo que os apóstolos precisavam cuidar do dinheiro além de servir às mesas. Os apóstolos queriam 7 homens que tivessem boa reputação. Certamente não queriam pessoas desonestas manipulando o dinheiro. Os apóstolos não procuraram lá fora no mundo, entre os ímpios. 7 homens honestos procuraram entre os cristãos. Não é estranho que mesmo entre os crentes tivessem que dizer: procurem aqueles que são honestos? Segundo parece, havia alguns na igreja que não tinham a boa reputação da honestidade. Uma boa reputação de honestidade era algo que os discípulos estavam procurando. Em outras palavras, a honestidade e a integridade da pessoa são reconhecíveis. Essas qualidades podem ser vistas ou reconhecidas na vida da pessoa. Note a segunda característica que os discípulos deviam procurar ao escolherem 7 homens para ajudá-los. Escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito. Atos 6:3. Assim como uma boa reputação é reconhecível, assim também, de modo semelhante, pode-se reconhecer a plenitude transbordante do Espírito Santo. Quando os crentes têm a plenitude transbordante do Espírito Santo, ficam fervorosos de espírito ou abrasados com o Espírito Santo, mas sem sabedoria, especialmente ao lidarem com dinheiro, os homens que escolheram poderiam ter deixado os negócios financeiros da igreja em apuros. Note como esse trecho em Atos 6 fica de acordo com Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor, não sejais remissos, diz respeito a não sermos descuidados ao lidar com assuntos financeiros. É essa razão porque alguns cristãos passam apuros financeiros, não têm sabedoria. Os crentes poderiam receber o batismo no Espírito Santo e ainda lhes faltar sabedoria e deixariam tudo em apuros. A realidade é que, sem sabedoria, você pode arrumar muitos problemas no âmbito espiritual, mental, físico e financeiro. Sem sabedoria, você pode provocar problemas no seu casamento, em outros relacionamentos, no seu ministério ou no seu emprego. Sem sabedoria, você não saberá seguir e cumprir com sucesso o plano de Deus para a sua vida. Mas você não precisa ficar com falta de sabedoria. A Bíblia diz que podemos ter sabedoria simplesmente por meio de pedi-la da parte de Deus pela fé. Tiago 1:5. Deus quer lhe dar sabedoria e levá-lo a ter sucesso em todas as áreas da sua vida.
Notamos em Atos 6, do 1 ao 3, que as características da honestidade, da sabedoria e da plenitude do Espírito Santo são características que podem ser percebidas ou reconhecidas. Em outras palavras, dar para perceber se a pessoa está cheia do Espírito até transbordar, pois certas características acompanham a vida cheia do Espírito. Nós vamos ficar por aqui com mais essa leitura e amanhã nós voltaremos.